Eu quero falar hoje sobre o destronando o trono de Jezabel. Deus, ele tem colocado algo no nosso coração. E nós estamos aí numa sequência de mensagens. E se você tem acompanhado cada domingo, e você tem acompanhado pela internet lá também, você tem os cultos lá disponíveis na internet, só a parte da palavra. Nós estamos numa sequência de mensagens, irmãos, porque Deus, ele tem estabelecido o seu trono nesses dias. Há uma geração que entendeu que o trono de Deus precisa ser estabelecido sobre a terra. Entendeu que a real mudança no nosso país, na nossa cidade, na nossa vida, ela não depende de homens, mas ela depende de Deus. E aí, quando nós começamos a entender o trono de Deus no nosso coração, a gente começa a ter uma vida com Deus diferenciada. Quando eu estava estudando, o que mais atrapalha hoje os homens e as mulheres de Deus, infelizmente é o trono de Jezabel, que ainda, porque a gente quando fala de trono de Jezabel, a gente fala, não pastor, mas Jezabel ela age no mundo. Não, Jezabel age na igreja. A principal motivação de Jezabel era derrubar profetas de Deus, não era derrubar o mundo, não era influenciar o mundo, era derrubar profetas de Deus. E hoje eu quero falar sobre isso um pouco. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse 2, verso 18. Apocalipse 2, 18. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Ontem nós tivemos aqui um arraial, de comunhão. Foi benção, irmão, estava cheio. Comemos bastante. Foi benção. Deus continue nos usando aí para ser benção. Amém? Segunda Apocalipse capítulo 2, versos 18, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e o pé semelhante a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. Tenho contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas e ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse ela. Todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que o próstito de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adultera, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Queridos, prestem atenção. Aqui, Deus não está falando com o mundo, Deus está falando com a igreja. Ele escreve, o anjo escreve à igreja de Tiatira dizendo assim: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu serviço, eu sei que até as tuas últimas obras são maiores do que a primeira. Olha, tá legal, vocês estão legal, mas há uma coisa ainda que eu não entendi no meio de vocês, que vocês toleram Jezabel, e ainda não somente tolera, mas se prostituem e adulteram. E aí quando você para pensar, pastor, quem é Jezabel? Quem é Jezabel? Volta um pouquinho sua Bíblia aí, 1 Reis. 1 Reis, capítulo 16. Verso 29. Vamos usar a Bíblia. 1 Reis, capítulo 16, verso 29. Olha o que diz lá. 1 Reis 16, 29. Acabe, filho de Onre,
começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Então quem era Jezabel, querido? Jezabel era filha de um homem que adorava Baal. Aqui, a Bíblia está dizendo que Onri, quando ele começou a reinar, Acabe, filho de Onri, quando começou a reinar, ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. E ainda pior, porque ele foi seduzido por Jezabel, ao ponto de se casar com ela. E o que acontece? Quando você começa a ver a história de Acabe, quando ele casa com Jezabel, ele deixa de reinar. Por quê? Porque Jezabel agora, ela começa a dominar a vida dele. Jezabel começa a dominar o reinado de Acabe. E Acabe, ele se submete a Jezabel, e a Jezabel começa a trabalhar o seu reinado. Por quê? Porque ela servia a Baal. E a Bíblia diz, querido, se você continua a história, que o que ela começa a fazer? Ela começa a trabalhar com 3 espíritos: o de domínio, o de sedução e o de inversão de valores. Então, Jezabel, ela começa a seduzir. Ela seduz Acabe, domina Acabe e começa a inverter os valores do reino. E o que acontece? Ela começa a lutar contra os profetas de Deus. Ela começa a instituir o seu trono no coração dos profetas de Deus. Ela começa a chamar os profetas de Deus e dizer assim: olha, se você não servir a Baal, se você não queimar incenso a Baal, você vai morrer. E aí o que acontece, irmãos? Os profetas começam a se dobrar a Baal. Os profetas que antes eram profetas do Senhor, eles começam a ser seduzidos por Jezabel. E aí Jezabel começa a exercer domínio sobre eles através da sedução e começa a inverter os valores. Então, aqueles profetas que aprenderam que servirão somente a um Deus, eles começam a deixar de queimar incenso para Deus e começam a se submeter ao Deus de Jezabel, que era Baal. E aí é muito interessante isso, porque o que acontece? Quando você pega lá no capítulo 18, depois você lê na sua casa, o que acontece? Há uma profecia sobre Israel. Elias traz uma profecia sobre Israel e diz assim: olha, por causa da prostituição em Israel, não vai chover durante 3 anos nesse local. Não haverá chuva nesse local. Por quê? Porque vocês estão debaixo, das mãos de Jezabel. Vocês se deixaram seduzir e se deixaram dominar pelo espírito de Jezabel, e ela está destruindo vocês, e vocês a cada dia estão se prostrando mais sobre o domínio dela. Cada dia mais vocês estão deixando de adorar o Deus verdadeiro, e vocês colocaram Baal no lugar de Deus, vocês estão adorando outros deuses. E aí, querido, quando eu estava lendo isso, nada difere. E é por isso que o anjo escreve lá para a igreja de Tiatira: olha, eu conheço as suas obras são boas, vocês estão legal, vocês estão seguindo, mas eu não entendo porque vocês ainda toleram as obras de Jezabel no meio de vocês. Por que vocês ainda toleram que o trono de Jezabel, ele seja colocado em áreas da sua vida? E aí você fala assim: olha, a minha vida, ela é de Deus. Deus é o rei dos reis, o Senhor do Senhor sobre a minha vida. Mas você continua criando altares na sua vida para que Jezabel sacrifique. E aí você pode perguntar: pastor, que altares esses? E eu conversando com Deus sobre isso, queridos, porque nós precisamos restaurar a igreja, nós precisamos restaurar as veredas antigas da igreja, nós precisamos entender onde a igreja se perdeu nesse tempo, querido, porque hoje a igreja sacrifica ídolos. Nós vemos as igrejas debaixo de prostituição, nós vemos a igreja, eu não estou falando somente de pecados, irmãos, mas eu estou falando de todo um sistema religioso que foi criado sobre a igreja. E aí, queridos, você entra numa igreja hoje, aí é disputa de cargo, é pessoas se matando. Semana nós tivemos
Tem uma igreja aqui em Santo André que, os irmãos sabem que nós temos um trabalho com moradores de rua. E existe uma igreja aqui em Santo André que está abrigando os moradores de rua, estão dormindo dentro da igreja. Nós fomos até lá, irmão, porque Deus nos chamou para ajudar igrejas. E independente se é maior ou menor que nós, a nossa igreja, nós estamos aqui para ajudar. E nós fomos até ali, conhecemos o pastor Arlindo, conhecemos o trabalho dele. E foi eu, o Edivaldo e o Carlos, passamos 2 horas lá, né, sentado no escritório dele, conversando sobre a obra de Deus, uma história muito semelhante da nossa. E ele começou a falar algumas coisas e eu já estava preparando essa mensagem, foi enchendo meu coração. E ele disse que ele teve uma experiência com Deus tão forte que um dia Deus perguntou para ele: você me ama? Ele disse: eu te amo, Deus. Deus falou: você não me ama, você ama pessoas, você ama pregar, você ama ensinar, mas você não ama. Você ama ser igreja, você ama tudo, mas você não ama. Por quê? Porque quando você aprender a me amar, coisas não vão te parar, pessoas não vão te parar. Sabe, você não vai querer toda hora sair da igreja. Ah, vou sair da igreja. Ah, vou sair da igreja. Ah, vou procurar uma igreja. Porque o problema não está na igreja, está em você, querido. E todas as vezes que você interrompe um ciclo na sua vida, você vai ter que começar do zero de novo. E toda vez que você interrompe um ciclo e começa do zero, você vai chegar de novo no ciclo que um dia você parou, e aí você vai parar de novo, e você só vai ficar trocando de ministério. Por quê? Porque o problema está que há um trono de Jezabel no teu coração. Um trono que você é um trono de egocentrismo, onde você acha que você é o principal, que você é o único, que todas as pessoas têm que te servir. E quando eu comecei a escrever sobre esse espírito de Jezabel, eu comecei a ver que há alguns tronos que Jezabel coloca no nosso coração. Primeiro, no nosso ministério, queridos. Olha para dentro da igreja hoje. As pessoas disputam cargos dentro da igreja. Eu não entendo isso. Eu não entendo quando as pessoas, elas começam a se engalfinhar. Não, porque eu toco bateria melhor. Não, porque eu canto melhor. Não, porque eu lidero melhor. Não, porque aquele lugar era meu. Não, porque eu faço melhor. Eu deveria estar lá. Eu vou sair dessa igreja porque eu não sou valorizado. Eu vou sair dessa igreja porque ninguém me dá o devido valor. Quantos já ouviram isso? Ou só eu ouvi? Hein, Paulão? Quantas vezes nós ouvimos isso, irmão? E aí, nós começamos a perceber que há um trono de Jezabel no meio da igreja. Há um trono de Jezabel no coração das pessoas. Por quê? Querido, no seu ministério não há domínio. A Bíblia diz que Deus, Ele deu 5 ministérios: profeta, evangelista, apóstolo, doutores, 5 ministérios. Para quê? Para que um pudesse contribuir com o outro, para que um pudesse andar junto com o outro, para que eu fosse bênção na sua vida e você fosse bênção na minha vida, eu complementasse a tua vida e você complementasse a minha. Mas o que acontece hoje na maioria das igrejas, queridos? Há uma disputa. Olha, eu faço melhor, eu toco melhor, olha, tem que ser do meu jeito. Tem que pregar o que eu quero ouvir. Pastor, se você não pregar o que eu quero ouvir, eu vou embora. Por quê? Porque há um trono de Jezabel no teu coração, querido. Sabe qual era o problema de Jezabel? Ela não gostava de ouvir os profetas. Ela não gostava. Ela dominava os profetas. E o profeta que falava contra ela queria matar, querido. Sabe qual é o problema? Às vezes nós somos como Jezabel. Se um profeta fala de nós, se alguém fala de nós, já queremos matar. Nós já queremos fazer justiça com a nossa própria mão. Ou senão, nós vamos abrir mão. Pastor, vou sair da igreja. Vou procurar outra igreja. Vou procurar um lugar onde eu vou ser bênção. Você não consegue ser bênção, porque a maldição está dentro de você. Não é a igreja, querido. Não é o problema de você trocar de igreja. É aonde Jezabel está plantada dentro do seu coração. Sabe, Jezabel traz um espírito de domínio. Ei, o ministério não é nosso. Não é meu. As pessoas falam assim: pastor, lá na sua igreja. Não há minha igreja, irmãos. Eu não sou dono desse lugar. Pastor, mas você é o pastor presidente. Amém, querido. Mas eu não sou o dono e nem sou o cabeça desse lugar. O cabeça é Cristo.
Eu estou aqui para servir, não para ser servido. Quantos estão aqui para servir, querido? Olha o irmão do seu lado e diga assim: está aqui para servir? Quantos estão aqui para servir? Sabe, Jezabel, ela começa a criar um trono, irmãos. E aí, o que acontece? Jezabel traz divisão. As igrejas estão morrendo nesses dias por causa de divisão. Nós colocamos a divisão de placa. Não, pastor, eu sou Impacto, eu sou Lagoinha, eu sou a Universal, eu sou Deus, irmão. Quantos são Deus aqui? Não existe placa, cara. Sabe, não existe. A placa só é porque nós precisamos ter um CNPJ para andar como igreja, para poder abrir um prédio, para poder alugar um prédio, para poder... Mas a placa que nós servimos esses dias é o reino de Deus. Não há domínio, irmão. Nós não queremos dominar. Nós sentamos ali com o pastor Arlindo e falamos: pastor, nós estamos aqui para te servir. Por quê? Independente de placa, nós não queremos, irmãos. Porque nós entendemos que o trono de Jezabel se estabeleceu no meio do povo cristão. Por quê? Porque hoje a denominação é maior do que o poder de Deus. Hoje as regras dentro de uma igreja é maior do que a liberdade de servir a Cristo. É isso que nós estamos quebrando nesses dias, irmão, nesse lugar. Há liberdade nesse lugar para você servir a Jesus, independente da placa. Há liberdade nesse lugar. Não se prenda à religião. Não se prenda a esse trono de Jezabel, coloca no seu coração. Eu lembro quando nós éramos uma igreja em célula, nós ficávamos disputando, irmão. Quem levou mais pessoas para o encontro? Eu levei. Quem ganhou mais batismo? Eu. Quem não sei o quê? Aí a gente vestia lá, uns de amarelo, outros de azul, outros de rosa. Aí parecia uns times de futebol. Não, se você não for no meu encontro, você não vai de ninguém. Você pode morrer amanhã e ir para o inferno, mas você tem que estar no meu encontro. Quantos se lembram disso, irmão? Aí a gente ficava, a gente ama, não ama, irmão. A gente ama pessoas, a gente ama estar aqui, a gente ama o arraial de ontem, estar juntinho, abraçando, enchendo a barriga, mas nós temos que amar a Deus. Nós só conseguimos destronar Jezabel quando nós partimos do princípio de que nós precisamos que o trono de Deus governe sobre nós, igreja. O trono de Deus tem que dominar sobre esse lugar, não é os talentos individuais. Nós não podemos ser uma igreja de talentos individuais. Por quê? Porque os talentos individuais acabam. Pastor, os meninos que andam comigo falaram: pastor, um dia eu quero ser igual a você. Eu falei: se você for igual a mim, eu te mato. Porque você tem que ser melhor do que eu, irmão. Eu não estou trabalhando aqui para fazer homens igual a mim. Eu quero fazer homens que sejam muito e que vão muito mais além de mim. Eu quero fazer homens que eu ande uma milha, ele já está andando a segunda milha. Porque a obra de Deus, ela tem que crescer, ela não pode ser focada no talento individual de um homem. Hoje nós vemos que a igreja é focada no talento individual de um homem. É o pastor que tem as rédeas da igreja. Está errado isso, irmão. Jezabel, ele se implantou dentro da igreja quando homens se colocaram acima de Deus. Olha, se você tomar a água que eu cuspi aqui nela, está pensando que é brincadeira, irmão? Há pastores que estão cuspindo dentro da boca de membro de igreja para transferir unção. Se você pegar a toalhinha, a unção mágica do meu suor, você botar meu suor sobre sua doença, ela vai ser curada. Sabe o que é isso? É o espírito de Jezabel. A unção de Deus, ela nunca dependeu de um homem, irmão. Elias está lá, fugindo de Jezabel. Aí sabe o que ele fala para Deus? Deus, só ficou eu de profeta. Aí Deus falou: Elias, baixa a bola, cara. Ainda há 7.000 profetas
que não se dobraram. Não é só você não. Você está pensando que você é o quê? Não é porque você fez os milagres aí não. Não é porque você fez uma voz profética que você é o cara não. Há 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Há 7.000 homens que estão guardados para a hora que eu levantar esses homens. Olha para o seu lado e diga assim: você não é único não, querido. Pastor, eu vou atrás de oportunidade. Qual oportunidade você quer, irmão? Qual oportunidade você quer? Davi estava tocando harpa no meio das ovelhas, não tinha ninguém vendo, humano. Não tinha gravação ao vivo da harpa de Davi. Não tinha nada disso. Só que quando Deus escolheu, Ele escolheu Davi. Sabe por quê? Deus escolhe homens segundo o seu coração, queridos. Deus não escolhe homem pela habilidade dele, aprendam isso. Deus escolhe o homem pelo coração. Sabe o que Deus me ensinou alguns anos atrás? Eu muito decepcionado com líderes, irmão. Muito decepcionado porque nós investimos na vida de líderes. E líderes iam embora. Você investia, você dava seu sangue, você ensinava, você ia lá, chorava com o cara, madrugada você estava lá chorando com o cara, quando ele estava lá duro, sem dinheiro, você ia lá, ajudava o cara, quando o cara melhorava, o cara ia embora. Um dia eu estava falando: Deus, sabe o que Deus falou para mim? Filho, não invista nos preparados, invista nos leais. Sabe o que precisa hoje, irmão? O trono de Jezabel está roubando homens leais, homens que andam com você, e que andam num propósito leal. Sabe, Jezabel está destruindo ministérios hoje. A gente vai, né, o Denis vai bastante comigo aí, às vezes o Paulo, os meninos vão comigo aí. A gente vê os pastores hoje, igrejas, irmão, abrindo. Eu estava lá na igreja e Deus me mostrou a verdade, eu fui embora dela e agora eu vou abrir o ministério da verdade plena. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu não saí de igreja. Nós não saímos de igreja. E ainda que você tenha saído, irmão, pode ser que você saiu porque você errou de ter saído, hoje você está aqui, amém. Seja bênção nesse lugar. Há aqueles que saíram do nosso meio e foram para outros lugares, seja bênção naquele lugar. Mas deixa eu dizer uma coisa, querido, não abandone aquilo que Deus está colocando na tua mão. Não deixe Jezabel colocar um trono no seu coração e dizer assim: olha, eu não tenho sido valorizado, olha, eu acho que naquele lugar vai ser melhor, porque isso é trono de Jezabel. É isso que está acontecendo nas igrejas hoje, irmão. Músicos, profetas, eles abrem mão, eles não conseguem pressão, irmão. Há uma pressão, vou embora. Olha o irmão do seu lado, diga assim: não é com você isso não, né, meu querido? Jezabel coloca um trono sobre o ministério, irmão. Há um monte de gente que era para estar fluindo, mas está preso no seu egocentrismo. Se eu orasse, se fosse eu que tivesse pregado, tinha sido melhor. Se fosse eu vou confessar um negócio aqui, irmão. A gente foi lá para Itajaí, Santa Catarina. Aí ia começar a ministração. E aí é óbvio, você vai lá com a expectativa de escutar alguns homens de Deus, isso é normal. E aí, Djalma Toledo foi pregar, eu olhei para o lado assim, estava o Paulo, aí falei: acho que eu vou tomar uma água ali. Quero ouvir os caras, né? Djalma Toledo nem é do Mevan, vamos ouvir. Rapaz, foi uma das melhores mensagens que teve lá. O cara arrebentou. Sabe, Deus usa quem Ele quer, querido. E às vezes nós colocamos expectativas em coisas, em pessoas. E aí isso cria o trono de Jezabel no nosso coração. Você vai orar, você já coloca o trono de Jezabel. Olha, Deus, eu só aceito se o Senhor usar o pastor para falar comigo. Aí Deus usa um morador de rua na rua. Aí você fala: não, eu não aceito, porque é trono de Jezabel, irmão. Quantos querem ter ministérios grandes no Senhor aqui nesse lugar? Você tem que aprender a destronar Jezabel, querido. Você tem que aprender que o corpo tem que trabalhar unido, junto. Nós temos que trabalhar junto aqui, querido. É cada um com aquilo que Deus colocou na sua mão,
juntos, unidos, nós vamos conquistar grandes coisas para o Senhor. Outro lugar que Jezabel trabalha, na família. Olha quantas famílias destruídas nos dias de hoje, querido. Olha quantas famílias, prostituição. Sabe, e todo homem está sujeito a isso, querido. Não diga assim, olha, não, pastor, eu não estou sujeito a isso. Eu sou um homem segundo o coração de Deus. Davi também era, querido. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele caiu. Sabe, hoje Jezabel está destruindo as famílias. Hoje há homens e mulheres que gastam mais tempo na internet do que com seus filhos, do que com sua esposa, do que com seu marido. E é engraçado isso, né, irmão? Hoje esse negócio aqui domina a gente. Verdade ou não é? Você está lá na sala, está sentado o pai, o filho e o Espírito Santo. Está lá o pai, a esposa, os filhos, está todo mundo conversando na internet. Você vai lá, convida 3 casais de amigos, oh, vamos jantar fora, vamos, faz tempo que nós não se... Vamos lá. Aí junta 3 casais de amigos, vai lá para a churrascaria, senta na mesa, fica os 6 no celular. Sabe, Jezabel está roubando, querido, a nossa liberdade. Você sai de casa, irmão. Você sai de casa, você esqueceu de colocar a calça. Você sai de cueca, você nem lembra que você está só de cueca. Você vai lá, aí quando você olha lá no elevador, você fala, ai meu Deus do céu. Agora quando você vai sair de casa, quem esquece o celular quando sai de casa? Irmão, parece que está faltando a alma. É verdade ou não é? Jezabel tem roubado, querido. Pais e filhos, não há mais contato entre pai e filho. Os pais não jogam mais bola com os filhos. Os esposos e as esposas não conversam mais. Não briga mais. Briga pelo WhatsApp. Os casais não fazem mais sexo, irmão. Jezabel colocou um trono sobre a família. Homens estão procurando fora de casa o que tem dentro de casa. Mulheres estão procurando fora de casa o que tem dentro de casa, muito melhor. A prostituição tem tomado conta do coração de famílias. Hoje você assiste uma novela, prostituição, você assiste um filme à tarde, prostituição, hoje a prostituição está tomando conta das nossas vidas, e se nós não, qualquer um está sujeito a cair, queridos. É por isso que nós temos que colocar na nossa família o trono de Deus, não de Jezabel. Hoje os homens, nós pais, nós estamos preocupados em sustentar nossos filhos. Nós estamos preocupados em dar o melhor para os nossos filhos. Sabe, irmão, a sociedade acabou, cara. Na minha época, irmão, nós saía para a rua, pisava em prego, arrancava o tampão do dedo. A mãe dava um quichute, era uma dificuldade para ganhar um quichute. Minha mãe deu um quichute, para mim o quichute, eu não jogava bola com quichute, irmão. Eu chegava com o dedo lá, a tampa do dedo aberta e o quichute pendurado no pescoço. Mas como que você arrancou o dedo? Você está doido que eu vou jogar com esse quichute para me ganhar outro só daqui 10 anos? A gente não tinha tudo o que queria, mas era feliz. Jezabel roubou isso da geração dos nossos filhos. Nossos filhos, irmãos, tudo sedentário. O trono de Jezabel tem sido colocado nas famílias. A maioria dos assuntos pastorais que nós sentamos com casais é problema no casamento. Casais com 50 anos de casado, problema no casamento. Hoje até os velhinhos, está tudo na internet, irmão. Você sabe que nós somos, os nossos pais, presta atenção no que eu vou falar, os nossos pais foi a última geração de cabelo branco. Não há mais velhinho de cabelo branco, irmão. É verdade ou não é? Não há. Nós estávamos conversando com o pastor Juscelio, querido, presta atenção, e é uma verdade.
Quanto mais nós vamos nos aproximando dos nossos dias finais, mais nós vamos se santificando. Pode ver, o homem quando ele começa a chegar nos seus dias finais, ele vai ficando com a sua pele mais enrugada, a vaidade vai caindo por terra, o cabelo vai ficando branquinho, vai falando sobre experiência, o apetite sexual vai caindo para que cada vez mais você não dependa da sua carne. Mas o que Jezabel fez na nossa geração, irmão? Os velhos de 80 anos, pintando o cabelo e tomando Viagra, irmão. Andando que nem menininho. Já falei aqui, uma vez eu estava almoçando lá na Ipiranga, lá na esquina, lá, e estou lá almoçando, e vem um velho, bermudinha, da Oakley, camisetinha, bracinho de tatuagem, está parecendo o Popeye com a tatuagem de... com um cachorrinho assim, todo bombadão, alpargatas no pé. Acabou a geração, mano, nossos vozinhos. Sabe aquela geração que botava metade da camisa social para dentro e metade para fora? Aquela geração que usava calça social com chinela havaiana? Acabou. Jezabel tem colocado o espírito sobre a nossa sociedade, irmão. As famílias estão se acabando. Hoje a prostituição tem destruído casamentos. Olha a pessoa do seu lado e diga assim: como que está a nossa vida? Como está o nosso casamento, queridos? Como estão os nossos filhos? Nós temos trabalhado com as crianças aqui, Deus deu um alerta no meu coração, irmão. Nossos filhos precisam de mais Jesus, irmãos. Nossos filhos ficam no culto, eu estou falando dos filhos, estou falando do meu também, que eu não tenho medo de falar isso não, irmão. Nossos filhos ficam no culto, pendurados no telefone celular, assistindo vídeo. Não, pastor, é para ele ficar quieto. Irmão, na minha época, para ficar quieto, minha mãe só olhava para mim, irmão. Se eu não ficasse quieto, eu tomava uma porrada. Quantos eram assim, irmão? Você saía de casa, sua mãe falava assim, ó: nós vamos na casa da sua tia. Se você pedir alguma coisa para comer, eu te arrebento. Quem era assim, irmão? Era assim ou não é? Aí você estava lá sentado assim, aí vinha sua tia com aquele danoninho, irmão. Fazia 15 anos que você não toma um danoninho. Quer um danoninho, filho? Não. Posso, mãe? Nossa geração não, irmão. A geração dos nossos filhos já vai na casa da tia, já abre a geladeira, pega o danoninho. Ei, tia! É ou não é? Olha como Jezabel tem destruído a nossa geração. Não há mais, irmão. Não há paternidade mais. Hoje nós somos uma geração de filhos órfãos de pais vivos. Não há mais um cuidado, irmão. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Jezabel dominou. Aí nós queremos adorar a Deus, mas Jezabel está ali no nosso coração ainda. Nós queremos que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus, mas Jezabel está no coração deles ainda. Precisamos destronar Jezabel nesses dias. Olha outro lugar que Jezabel está, nas nossas finanças, irmãos. Se eu for, eu vou fazer uma pesquisa, mas você não precisa levantar a mão. Quantos aqui não estão com o nome no SPC, no Serasa, devendo no banco, cartão de crédito estourado? Quantos? Quantos Jezabel nominou financeiramente, queridos? Olha a dificuldade, presta atenção. Olha a dificuldade de se dar o dízimo e oferta. Há uma dificuldade, irmão. Quando a gente fala oferta, olha como Jezabel, ela trabalhou na inversão de valores. Quando a gente fala sobre dízimo e oferta, as pessoas já vêm na mente: ah lá, o pastor está pedindo para roubar a igreja. Ah lá, o pastor para andar de carro importado. A inversão de valores, irmão. Deus, Ele nos deu algo para nos proteger, algo para proteger a nossa colheita, algo para proteger, e a gente usa de forma adequada, porque Jezabel tomou conta do nosso coração. Ei, um dia Acabe estava lá, no palácio dele, e aí, ele viu a vinha de Nabote.
cara era rei, dono de um palácio, tinha as maiores vinhas, mas ele olhou para a vinha do coitadinho lá. E sabe o que ele fez? Eu quero aquela vinha. E aí ele foi lá e disse: olha, Nabote, vende essa vinha para mim. Ele falou: não, eu vendo tudo, mas essa vinha não. Sabe o que Acabe fez? Voltou chorando para casa. Se trancou, deu depressão, irmão. O que tem de gente que está cheio de coisa, está na depressão porque quer outras. Aí Jezabel chega lá, cadê Acabe? Está lá no quarto chorando. Ela vai lá no quarto e diz: Acabe, o que foi que você está chorando? É que eu queria a vinha de Nabote, mas ele não quis vender para mim. Olha o espírito de Jezabel: que rei que é você? Que rei que é você? Vai lá, mata ele e toma a vinha dele, porque você é rei. Sabe o que está acontecendo na nossa geração, irmão? Deus fez os homens para serem amados e o dinheiro para ser usado. Mas na nossa geração nós invertemos os valores. Hoje nós amamos o dinheiro e usamos os homens. Sabe, não importa o que você tem que fazer, querido, desde que você se dê bem. Não importa se você tem que derrubar um pai de família no seu emprego para você crescer, você vai derrubar. Não importa, querido. O que você precisa fazer, você vai fazer. Porque há uma inversão de valores. Você é o mesmo que diz: pastor, 10% do meu salário é muito. É muito, pastor. Deixa eu dizer algo para você, querido. Quando eu me converti ao Senhor, eu gastava 70 no bar. Não é R$70, não, é 70%. Em bar, balada, cachaça e prostituição. Jogava dinheiro fora, irmão. E aí, quando eu me converto, agora eu sei que há um Deus por trás, não da minha prosperidade, entenda isso, irmão. Quer ser próspero? Acorda de manhã, vai trabalhar, seja fiel, aí há prosperidade. Há uma inversão de valores hoje, irmão. Há uma inversão. Você tem dó de dar R$10 de oferta, mas não tem dó de comprar uma porção de batata frita num restaurante chique por R$80. Ou comer 4 pãozinhos, né? Um dia eu fui num restaurante. Você quer uma entradinha? Aí eu olhei lá a entrada. Bom, era um pãozinho cortado com um negocinho que faz lá em casa, maionese e mistura maionese com peixe lá, como chama aquele peixe de latinha que você compra? Atum. É o couvert, né? 27 pau? Não quero. A gente chega na igreja e tem dó de dar R$10, irmão. Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? O dinheiro dominou nosso coração, irmão. Ó Jezabel, domínio e sedução. Como há o demônio na nossa vida, eu chamo esse cartão de crédito, irmão. A gente passa o cartão de crédito pela fé, né, irmão? Eu sei que acontece isso comigo também, irmão. Vai pela fé. Mas aí, o cartão de crédito é de Deus, irmão, mas a fatura é do diabo. Quando chega a fatura, como que está lá? Jezabel. Você lembra da história que eu contava aqui do bodinho ou não? Quem lembra dessa história? Isso com uma mulher crente. Muito crente, irmão. Aquelas mulheres de ciclo de oração, mulher abençoada, acordou domingo de manhã, foi para a feira. E ela morava no 19º andar, num prédio. Ela desceu para o elevador, passou na portaria. Ô, seu João, bom dia, dona Maria. Foi para a feira. Chegou lá na feira, ela comprou um bode, vivo. E aí ela veio pelo caminho com aquele bodinho vivo. Quando ela passa pelo portão da portaria, seu João já arrepia. Fala: meu Deus, dona Maria enlouqueceu.
Aí ela pega aquele bodinho, ela entra dentro do elevador, vai até o 19º andar, abre a porta de casa. Quando ela entra, tá os filhos e o marido no sofá, ambos dão pulos. Que é isso, mulher? E a Maria, do círculo de oração, com o coração tão bom, ela diz assim: eu comprei, estava tão baratinho. Quantos bodes você tem lá na sua casa, irmão? Quantas coisas que você tem na sua casa que você nunca usou? Hã? Quem tem aquele vestido de casamento ainda, querido? Que você pagou 10 mil reais para usar uma vez. Hã? Você está entendendo o que eu estou falando? Pastor, é recordação. O que recorda, irmão? Deixa eu falar, quem vai casar aqui, os jovens que vai casar, a gente sempre quer fazer um casamento maravilhoso, né, irmão? Não gasta. Deixa eu dar uma dica para você que você vai casar. Irmão, investa na festa, não invista na lua de mel. Sabe por quê? Metade vai falar mal do seu casamento. Tá divino o seu casamento, irmão. Tá muito da hora o seu casamento. Mas aí o infeliz vai no banheiro e não tem um enxugante bocal no banheiro, ele já reclama da sua festa. Por isso você tem que investir, irmão. Vou investir, quem for casar, investe em viagem, irmão. Vai lá para o México, lá nas praias, toma um sol. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Jezabel pegou a vida financeira de muitos irmãos. E aí Deus, Ele quer te abençoar, mas Ele não pode te abençoar, por quê? Porque você é miserável. Você é mão aberta com as coisas, mas no reino de Deus você é miserável. Você não tem coragem, você não tem fé. Um dia o irmão sentou comigo e falou: pastor, se eu dizimar, se eu entregar o dízimo e oferta, vai me faltar. Que Deus você serve? Que se você serve um Deus que deixa faltar, que a minha Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Vocês estão entendendo isso? É o espírito de Jezabel, irmão. Na igreja a gente dá as moedinhas. Olha Jezabel, ministério, família e finança. Agora, vem aqui, irmão. Qualquer homem que esteja problema em nenhuma dessas três áreas na sua vida, ele não está bem. Ele não está bem. É isso que Jezabel quer, destruir profetas. Porque se você não estiver bem, irmão, você pode estar bem ministerialmente, você pode estar bem com a sua família, mas se não tiver sem dinheiro, vai dar problema. Vai ou não vai? Porque aquele negócio, irmão, aquele negócio de, casalzinho apaixonado, quem já viu isso? Eu moro com você até numa casinha de sapé. Mentira, irmão. Isso é coisa de neguinho apaixonado. É ou não é? Com você eu tomo banho frio. Não tome, irmão. Quando você casar e o seu chuveiro queimar a resistência, sua mulher vai correr atrás de você com a vassoura, irmão. Quantos homens sabem do que eu estou falando aqui? Não tem isso não, irmão. Ninguém é feliz com a geladeira vazia, estômago roncando, irmão. Ninguém é feliz. Pastor, mas eu tenho muito dinheiro, eu tenho um ministério próspero, mas não é abençoado na família. Olha quantos pastores hoje, irmãos, tops de linha aí, tudo casando de novo. Ué, tem dinheiro, tem um ministério reconhecido, por que está casando de novo? Porque não deu certo, porque é incompatibilidade. Irmão, você nunca vai ser compatível com ninguém, a não ser que você case homem com homem, mulher com mulher. O homem nunca vai ser compatível com a mulher. A gente tem pensamento diferente, já falei sobre isso. Agora eu sou bem sucedido financeiramente e sou bem sucedido no casamento, mas eu sou mal sucedido ministerialmente. E aí, seu chamado? Você vai passar a sua vida inteira aqui, sou bem sucedido, tenho um casamento maravilhoso, tenho dinheiro, mas e quando chegar aquele dia? Como vai ser? Por isso que nesses dias, irmãos, nós precisamos destronar Jezabel do nosso ministério. Nós temos que destronar Jezabel da nossa família. E nós temos que destronar Jezabel das nossas finanças. Nós temos que colocar ao trono de Deus. Presta atenção numa coisa, queridos. Elias, ele lança uma profecia, 3 anos não vai haver chuva. Depois Elias volta
E ele não vai falar com Jezabel, ele vai falar com Acabe. Olha, Acabe, eu vim aqui para te desafiar os profetas de Baal. Ele diz assim, olha, não sobrou nenhum profeta de Deus nesse lugar aqui não. Por quê? Porque se tivesse profeta de Deus, estava chovendo, irmão. Olha para mim aqui, onde tem profeta de Deus, há chuva. Amém ou não? Amém, igreja? Onde há profeta de Deus, há chuva. Onde há profeta de Deus, não há sequidão. Elias diz, olha, aqui não tem nenhum profeta de Deus. Cadê os profetas de Deus? Só sobrou eu de profeta de Deus. Só sobrou eu que sirvo um Deus altíssimo, um Deus que responde com fogo. E aí ele vai e ele faz o quê? Olha, eu quero fazer um desafio aqui para os profetas de Baal. Vamos fazer um desafio? Vamos colocar o sacrifício diante do altar e vamos ver quem Deus responde com fogo? Por quê, irmão? Onde há altar, há fogo. Se não há fogo no seu altar, é porque o altar tem uma coisa diferente. Os profetas de Baal preparam o altar, queridos, e começam a invocar Baal. Baal responde. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus não tem respondido coisas na sua vida, é porque você tem sacrificado em altar diferente, irmão. Você tem sacrificado no altar de Jezabel. Se não há uma melhora nas suas finanças, se não há uma melhora na sua família, se não há uma melhora no seu ministério, você está sacrificando no altar de Baal, de Jezabel. Quantos estão entendendo isso, queridos? Aí Elias, sabe o que ele faz, querido? Depois que os profetas de Baal não conseguem mandar fogo do céu, sabe o que Elias faz? Elias vai lá, e ele já não coloca, ele não vai lá e coloca o sacrifício e fala assim, ó, Deus responde. Sabe o que Elias vai fazer? Restaurar o altar. Sabe o que nós precisamos nesses dias, irmãos? Restaurar o altar de Deus na nossa vida. Elias pega as pedras que estavam jogadas. Ele vai lá, ele coloca as pedras simbolizando as 12 tribos. Ele restaura o altar. Ele vai lá, cava uma cova ao redor do altar. Ele prepara o altar. Ele vai lá e sacrifica no altar. Deixa eu dizer, o sacrifício naquela época não era animal. Sabe o que ele faz? Ele vai lá e pega água, porque naquela época não tinha água, irmão. 3 anos sem chover no deserto. Ele vai lá e sacrifica a água, ele bota a água sobre o altar. Ele coloca tudo que ele tem sobre o altar. E sabe o que ele diz? Deus, agora, Senhor, tu respondes. Sabe o que Deus faz? Manda fogo. Agora presta atenção, irmão. E aí está o segredo. Quando Deus responde a Elias, Ele está destronando Jezabel. Elias devolveu para Deus o altar dentro de Israel, dizendo assim, Senhor, agora eu restaurei o altar. Altar fala de governo. Altar fala de governo. O altar que está dentro do teu coração é o altar que governa a tua vida. Se no teu coração, querido, o altar que tem é o altar de Jezabel, quem está dominando a tua vida é Jezabel. Se no altar da sua vida, querido, você tem sacrificado para Jezabel. Há muitos que chegam em nós e falam assim, pastor, eu estou passando uma crise financeira. Você sabe, irmãos, aqui nós não olhamos quem é dizimista ou não. Nós não olhamos, você faz aquilo lá porque nós temos uma responsabilidade financeira com a Receita Federal. Mas eu não fico olhando lá, a Dixie não deu esse mês. Ó. Eu não olho isso aí não, irmão. Para mim é um problema seu. Pastor, eu estou passando uma crise. É claro que você está passando uma crise, irmão. E os princípios do altar? Pastor, eu estou passando uma crise no meu casamento. E os princípios do altar? Honra. Você honra a tua esposa, você honra o teu marido. Você expõe. E sabe, deixa eu dizer uma coisa aqui, viu, homens? Eu aprendi isso muito difícil. Honrar em tudo. Viu? A partir do momento, irmão, não é pecado olhar mulher não, viu? E nem olhar homem achar bonito, não é pecado não, viu? Às vezes eu olho e falo, nossa, Nayane, olha que menina bonita. Olha aqui, a Nayane sabe que eu gosto de olho claro, irmão. Eu acho muito lindo o olho verde. Mas Deus não me quis dar uma com olho verde. Não há pecado nisso. Agora, quando você deseja, você desonra.
Quando você deseja, você desonra. E sabe o que acontece, irmãos? Às vezes você vê os crentes lá, uma dessa lá em casa, está desonrando, irmão. Eita, um pãozão, vê o Janiquine, hein? Imagina um Janiquinezão desse lá em casa, está desonrando. Você está, querido, edificando altar para Jezabel. O que acontece? Seu casamento está destruído. No seu ministério, irmão, se você não entende o seu propósito, o seu chamado, não, eu devia estar lá, eu devia estar fazendo isso. Por que não faz? Pastor, eu não tenho espaço na igreja. Irmão, nós começamos aqui os trabalhos dos moradores de rua, tinha 50 membros de igreja, 15 moradores de rua. Hoje tem 15 moradores de rua e 5 pessoas aqui. E é os mesmos que falam, pastor, tem que ter um culto de quarta. Eu vou fazer culto de quarta aqui para ficar sozinho? Não estão entendendo o que eu estou falando? É sempre os mesmos. Elias restaurou o altar e devolveu o governo para Deus. Elias foi lá e derrubou Jezabel espiritualmente. Elias não foi desafiar ela. Elias desafiou Acabe. Quando vem chuva sobre Israel, havia destronado Jezabel. Mas sabe o que acontece? Aí você pode pensar, agora era a hora de ele matar Jezabel. Não, irmão. Profeta não age no humano, profeta age no espiritual. A função de Elias era destronar no espiritual. Quando ele destrona Jezabel, que ele desce, sabe o que Jezabel faz? Eu vou te matar. Sabe o que Elias faz? Ele foge. Por quê? Porque não era para ele matar Jezabel. Só que ele derrubou o espírito de Jezabel. Aí sabe o que acontece, irmão? Olha que tremendo. Abra aí, um pouquinho mais para frente, 2 Reis capítulo 9, já estou terminando. 2 Reis capítulo 9. Há um novo rei ungido, Jeú. Jeú é ungido. Cai o reinado de Acabe, Jeú é ungido. Olha no verso 30 o que diz, 9:30. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ó a sedução. Ela falou, opa, o rei novo está chegando, mais um acabão aí na minha vida. Foi lá, deu uma pintada no olho, né? Passou um batonzão, passou uma chapinha no cabelo, ficou lá na janela. Olha o espírito de sedução. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela, teve paz Zinri, que matou ao meu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então ele disse, lançai-a daí abaixo. Lançaram-no abaixo e foram salpicados com seu sangue e parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Sabe que ela chegou lá na janelinha e falou, Jeú, meu lindo, é nós, hein? Jeú olhou e falou assim, tem alguém aí que é comigo? 2 ou 3 eunucos, é nós. Então joga essa vadia aí pela janela. Porque ela conquistou Acabe, mas eu não. Sabe por quê? Acabou, Elias destronou ela. Acabou o espírito de sedução. Acabou o espírito de domínio. Quando o Jeú olha, ele não é seduzido porque acabou. Alguém destronou espiritualmente. Deixa eu dizer uma coisa para você na sua vida, profeta. Você não tem que começar tentando destronar humanamente. A gente quer resolver as coisas de jeito humano. Não, agora eu vou comprar o livro 12 Passos para um Casamento Feliz. 25 para ser um líder bem-sucedido. Como poupar dinheiro. Não adianta ser no humano. Se você não destronar no espiritual, você vai tomar um pau no humano, desculpa a palavra. Por quê? A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Aí sabe, olha que interessante, irmãos, eu quero fechar com essa revelação para você.
E entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Como ela era filha de rei, tinha que sepultar, não podia deixar jogada lá. Foram para sepultar, porém não acharam dela, senão a cabeça, os pés e as palmas da mão. Então voltaram e lhe fizeram saber, ele disse: essa é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Quando Elias destronou Jezabel, ele falou: você vai morrer no campo de Jezreel, e os cachorros vão te comer. Sabe o que é engraçado, irmãos? Eu quero finalizar com essa revelação para você. Quando eles chegam lá, os cães tinham comido o corpo dela inteira, menos a cabeça, as mãos e os pés. Pastor, por quê? Comecei a buscar em Deus. Deus, por que isso? Porque sempre há um porquê. E Deus falou para mim, primeira coisa, cabeça fala de ideologia. Sabe por que a cabeça de Jezabel não foi comida? Porque a ideologia de Jezabel vive até os dias de hoje no nosso meio. A ideologia de domínio, de sedução, inversão de valores, existe até hoje no nosso meio. Há no meio da igreja isso, tanto é que em Apocalipse Jesus diz: eu não sei como vocês deixam ir o espírito de Jezabel dominar vocês. Mãos, fala de obra. As obras de Jezabel ainda existem no meio do povo de Deus, irmãos. É o povo de Deus disputando o cargo. É o povo de Deus lá dentro da igreja, irmão. Troca de casais, acontece dentro da igreja. É homem cobiçando a mulher do próximo, dentro da igreja. As obras, dentro da igreja, irmão. Pessoas que eram para ser bem-sucedidas financeiramente, miseráveis. As obras de Jezabel continuam. E por que os pés? Porque ideologia e obra precisa caminhar. Precisa de algo que os leve. Sabe qual é o problema hoje, irmão? É que os profetas de Deus ainda estão levando a ideologia de Jezabel. Os altares de Deus ainda estão pregando sobre prosperidade da maneira humana, sobre liderança da maneira humana. Hoje a moda é o coach. Hoje a moda é, irmão, eu vou te ensinar a ser bem-sucedido no ministério. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, não há ser bem-sucedido em ministério. Não há chave, não há segredo, não há nada disso. O segredo é ser um homem segundo o coração de Deus. Não há segredo, não há casamento bem-sucedidos. Qual que é o segredo? Não adianta, irmão. Não adianta eu falar assim, 12 passos para você ser feliz no casamento, irmão. Chega todo dia e dá flor para sua esposa. Vai montar um cemitério lá. Todo dia leva uma caixa de bombom para ela. Daqui a pouco ela vai parecer a Peppa Pig. Mulher, todo dia faz amor com o seu marido. Não adianta, irmão. Mulher, submeta-se ao seu marido. Esposo, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. É o segredo. A ideologia financeira está na igreja, irmão. A ideologia, vem, irmão, traga R$2.000 que Deus vai dar 30, 60, 100 vezes mais. Doa seu carro, vamos lá, irmão, dá tudo que você tem. Isso é a ideologia de Jezabel, irmão. Como você está entendendo o que eu estou falando? Faça aquilo que Deus coloca no seu coração, não que o profeta manda. O profeta só tem poder para dizer assim: Deus criou 2 mecanismos, dízimo e oferta, para que você seja bem-sucedido. Mas eu já vi profeta dizendo que você tem que entregar o trízimo, 30% do seu salário. Você já sabe o que eu estou falando. Deixa eu dizer, irmão, você é profeta de Baal. Sabe qual que é o maior problema na nossa geração? É que nós estamos corrompidos porque Jezabel tomou o trono da igreja. E ela está sentada sobre o altar da igreja. E ela está ministrando todos os domingos na igreja. Mas o nosso grande desafio nesses dias como igreja, e nosso grande desafio nesse lugar é destronar Jezabel no coração, irmão. Porque, deixa eu dizer algo para você, Jezabel já foi destronada desse altar, amém ou não?
Jezabel já foi destronada, mas ela precisa ser destronada do seu coração também nesses dias. Nesses dias você tem que entregar o seu ministério para Deus. Nesses dias você tem que entregar o teu casamento para Deus. Nesses dias você tem que entregar a sua finança para Deus. Você tem que começar a andar segundo os princípios de Deus nesses dias. Agora a pergunta que eu quero fazer, querido: quem governa a tua vida? Deus ou Jezabel? Porque se for Jezabel, nós vamos destronar ela hoje. Queria que você ficasse em pé. Pessoal do louvor. Nós não podemos levar adiante a obra e nem a ideologia de Jezabel mais, irmãos. Começamos os trabalhos com moradores de rua aqui, queridos. E aí, sabe quem já está nos procurando? Porque o ano que vem tem eleição. E aí já mandaram uma mensagem: pastor, no que podemos te ajudar? Sabe qual foi a minha resposta? Se mantendo longe de nós. Porque eu não vou dar o altar para Jezabel. Quer nos ajudar? Ganhe a eleição e mude as leis. Quer nos ajudar? Não precisa ajudar com outra coisa, irmão. Nós não vamos colocar Jezabel no trono nem nesse altar. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: não negocie valores. Não negocie os seus princípios. Às vezes nós perdemos membros aqui porque nós não queremos negociar princípios, irmão. Sabe por quê? Em muitas áreas da minha vida, durante anos, Jezabel reinou. Porque eu queria ganhar de Jezabel no humano. Eu queria ganhar de Jezabel no humano. Mas um dia eu entendi que Jezabel, profeta derruba Jezabel no espiritual. É no espiritual. Porque a minha luta não é contra carne e sangue, a sua não é contra carne e sangue. Qual o altar que você tem cedido para Jezabel nesses dias? É o seu ministério? É a sua família, as suas finanças? Onde Jezabel tem dominado? Está na hora de você vencer nessa área, querido. Mas sabe como você vai vencer? Restaurando o altar. O que está errado? O que está errado no seu pensamento ministerial? Inverte o valor, irmão. Você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. Na sua família, inverte o valor. Inverte o valor. Esposa, se coloque no lugar do marido. Marido, se coloque no lugar da esposa. Algumas pessoas vêm para mim e falam assim: mó de boa, né? Sua esposa, ela fica em casa, mó bom, né? Eu falei: por quê? Não, porque tem esposa que trabalha. Eu falei: a minha trabalha mais do que qualquer outro. Ela não é uma privilegiada porque eu posso deixar ela em casa. Ela trabalha, a mulher que está em casa, ela trabalha muito mais, irmão. Quem tem mulher em casa sabe o que eu estou falando. E não é errado a mulher trabalhar, não, irmão. Nós decidimos que ela não trabalharia mais depois de nascer seus filhos. Não é errado. Mas se coloque no lugar dela, maridos. Mulher, se coloca no lugar dos maridos. A gente sabe que a pia está vazando e já faz 6 meses. Mas calma, nós vamos arrumar. Né, Paulo?
Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Coloque no lugar do outro, irmão. Nas finanças, querido, inverta valores. Às vezes você investe mais no mundo do que nas coisas de Deus. Às vezes você paga lá entenda o que eu estou falando, presta atenção no que eu estou falando, entenda. Às vezes você paga lá 250, 300 reais para ter uma internet, uma televisão na sua casa, um Netflix. Você não tem coragem de entregar uma oferta para Deus. Porque você acha que isso sustenta a gente, irmãos. Isso aqui não sustenta a gente. Hoje nós tivemos lá o curso de membresia. Você viu como funciona financeiramente a nossa igreja? Aqui não tem jeito de nós desviar dinheiro não, irmão. Aqui é sério o negócio. Aqui nós prestamos conta com a Receita Federal. Aqui nós prestamos conta, irmão. Aqui não sai um centavo se não for para um lugar certo. Qual é o trono de Jezabel que tem sido colocado na sua vida? Essa noite nós queremos destronar ela. Feche seus olhos aí, comece a restaurar o seu altar nessa noite. Em teus braços eu vou me entregar. Tira da sua mentalidade essa ideologia de Jezabel. Deixo aos pés do altar todos os planos. Ministérios bem-sucedidos só o são, querido, quando é feito por pessoas que se unem. Não existe ministério solitário. Não existe. Tu és bem-vindo. Não existe casamento abençoado se não há um investimento no relacionamento. Não há prosperidade financeira sem cumprir princípios e propósitos. Você vai passar a sua vida inteira dando murro em ponto de faca. Você vai passar a sua vida inteira sofrendo em áreas da sua vida, porque você não deu o trono para Deus. Você não disse: olha, Senhor, se assenta nessa área da minha vida. Pai, se assenta aí, Senhor, esse trono é seu, Pai. Faça a sua vontade, faça como o Senhor quer. Qual área que Deus precisa mudar? Qual área que você precisa colocar diante de Deus? Se em alguma dessas áreas nesses dias, queridos, você tem sentido uma pressão, seja na área ministerial, parece que você não se encontra, parece que você não sabe o que tem que fazer, parece que você não entende o que Deus quer para a sua vida. Na área familiar, querida, há muita briga na sua casa, há muita discussão, sabe, parece que as coisas não se encaixam no seu lar. Na sua vida financeira, querido, parece que, sabe, o dinheiro que você recebe vai embora, você não sabe onde vai, sabe, há um sofrimento. Nessa noite eu quero orar com você. Mas para derrubar Jezabel tem que ter coragem. Será que você tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui na frente? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você que vê em alguma dessas áreas da sua vida que você precisa de uma mudança, que você precisa restabelecer o trono de Deus, vem aqui, eu quero orar com você. O único nome que salva. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. É o tempo de Deus para a sua vida. É o tempo de Deus transformar e mudar coisas na sua vida. E declara que é santo Deus, o som do céu. Você que está aí na sua casa, você que está assistindo online no culto, sabe, se ajoelha aí
Se ajoelhe aí, peça para que Deus mude. Peça para que Deus venha reinar sobre uma área da sua vida que precisa que Ele reine. Nós vamos destronar Jezabel em nossa geração. Nós vamos destruir a cabeça, as mãos e os pés de Jezabel nessa geração. A ideologia de Jezabel vai cair por terra. As obras de Jezabel vão cair por terra. Os profetas de Jezabel vão cair por terra. Chuva neste lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que é santo. Entrega o seu altar para Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Caia por terra os profetas de Baal dessa geração. Caia por terra os profetas de Baal dessa geração. Porque o trono, nós estamos restaurando o trono para Deus. Nós estamos restaurando o altar para o Senhor nesses dias. Ele vai assentar no trono dessa geração. O nome de Jesus, o nome de Jesus. Diga isso para Ele, assente no trono do meu coração, Pai. Não tenha vergonha, se entregue a Ele, se entregue a Ele. Sobre nós. Manda tua chuva. Aí enquanto eles oram aqui, eles cantam, eles oram. Com o seu olho fechado aí no seu lugar, você que está aqui na frente também. Se você não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, pastor, como que é entregar minha vida para Jesus? Você nunca teve a oportunidade de dizer assim: Senhor, eu quero aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Você nunca fez isso numa igreja. Você nunca fez isso. Você nunca foi assim, levantou a sua mão e disse assim: Pai, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero a partir de hoje que o Senhor reine sobre a minha vida. Eu queria orar com você nessa noite. Se há alguém no nosso meio, levanta a sua mão aí. Eu quero orar com você. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém no nosso meio? Você que está aqui na frente. Pastor, eu quero servir a Jesus. Eu já servi a muitos deuses, mas hoje eu quero servir ao único Deus. Ao único Deus verdadeiro, ao único que eu sei que vai transformar a minha vida. Tem alguém? Você nunca fez isso. Você nunca fez isso. Tem alguém? Neste lugar, em Tua presença vou me declamar e declarar que é santo. Se entregue a Ele. O som do céu, vamos ouvir. Ele está te chamando. Vem, filha. Vem, filho. Vou declarar o único nome que Salva. vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Vem pra mim. Entrega Entrega a mim. e declara que é santo Deus. O
amamos, papai. O nome de Jesus. Papai, nós te amamos. O nome de Jesus. Nós te amamos, papai. O nome de Jesus. Papai, nós te agradecemos nessa noite por esse culto. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, Senhor. E nós cremos que muito mais coisas o Senhor fará nesses dias, Pai. Em paz nós viemos a esse lugar e em paz nós vamos retornar para os nossos lares. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. A igreja diz: Deus abençoe a todos.